Vamos ver um exemplo agora usando o Python. Eu estou usando um aplicativo que chama Jupyter, que ele permite a gente fazer num navegador, né, uma mistura de texto em web com o código Python, né, e executar esse código dentro dessa página. Eu estou usando aqui o Python 3, né, e aqui eu estou mostrando o exemplo pro problema do bandido usando o iGrid. O código, então, que eu estou usando, a biblioteca mais importante é a NumPy, e eu estou usando o Matplotlib para poder gerar aqueles gráficos que eu mostrei nos slides. Eu implementei uma classe que é essa classe iGrid, né, ela é inicializada com o valor do epsilon, e a cada vez que a gente chama, ela executa essa tarefa que está sendo mostrada aqui no texto, que é, se ela sorteia um valor S, se esse valor de S for menor do que o valor de epsilon, ele sorteia um número entre 1 e k, né? Então, quer dizer, ele sorteia qual o braço que vai ser executado, e nos outros casos ele vai fazer a seleção gulosa, né? Que é pegar o braço que tem a maior média. Então, para reproduzir o exemplo que a gente viu no slide, eu estou aqui selecionando o K igual a 3, né? São 3 braços, o T igual a 1000, então são 1000 iterações que eu faço, e esse N aqui é o número de iterações que eu faço antes das 1000 para poder calcular aquele valor da média, né? Então, sim, a gente vai executar então 1003 vezes. As 3 primeiras vezes ela não vai ser, a gente vai só pegar a recompensa e calcular a média, né, sem preocupar com usar o iGrid. Aqui em seguida eu tenho essas duas variáveis, que é o arms_min e o arms_variance, que são as variâncias e as médias que a gente utilizou no exemplo. E nessa linha onde está o rewards, a gente vai gerar então uma matriz com três linhas, né? Na verdade com k linhas, é uma linha para cada um dos braços, e em cada uma dessas linhas a gente tem 1000 mais 3, né? Os 1003 recompensas que são tiradas da distribuição normal, com a média que a gente está dando aqui em cima como constante, e com a variância que a gente também está usando ali em cima. Então aqui a gente tem quais são as recompensas que cada braço vão fornecer para cada um das 1003 iterações que vão ser executadas. A gente precisa então de inicializar qual a estimativa da média para cada braço. Esse pedaço do código aqui está fazendo exatamente isso, que é para cada braço, então ele calcula a média dos n primeiros valores, né? Na verdade dos 3 primeiros valores, e logo aqui embaixo ele coloca em rewards, separa, né? Retira os 3 primeiros e vai guardar somente os 1000. Então, que são os 1000 que vão ser usados nas iterações. Como a gente já sabe qual que é a recompensa, né, porque a gente sorteou aqui em cima qual o valor de recompensa para cada um dos passos, eu consigo calcular qual que é a média real que cada braço fornece. Eu já sei que a média, que a maior média vai ser a do braço 2. Por quê? Porque eu estou vendo lá em cima que eu já defini que o braço 2 tem uma média de 2,7, né? Então eu espero que seja esse braço que vai fornecer a maior média, e realmente é isso que o Python está retornando, né? Que ele retorna aqui para mim, que a média do braço 2, né, é 2.74048.
Logo a seguir, eu tenho o algoritmo, é aquele algoritmo simples que eu já tinha mostrado. Né? Ele recebe então o número de braços, o tanto de iteração, as recompensas para cada uma das T iterações que vão existir, o método, né, que no meu caso aqui vai ser o igrid, e o verboso é só para ver se vai mostrar a cada passo qual o braço que foi selecionado. E basicamente o que esse código faz é, ele itera o valor de 1 até, na verdade de 0 até t-1, né? E para cada um desses ele vai selecionar o braço baseado no método que a gente definiu, que no caso é o igrid. E aí, tendo definido o braço, eu sei qual que é a recompensa que eu tenho para aquele braço e atualizo a média para o braço que foi selecionado. Com isso, na próxima iteração eu já vou estar com essa média atualizada e aí o algoritmo vai ser executado, né? E ele vai utilizando essas estimativas que estão sendo feitas a cada etapa para melhorar a sua resposta. E aqui está o código principal. Eu estou fazendo um loop for em cima de epsilon. Para quê? Para executar o código para cada um daqueles epsilon que eu tinha colocado nos slides. Então, por exemplo, para epsilon igual a 0.01, ele vai então executar o método que vai fazer as 1000 iterações, vai retornar uma lista que é qual braço foi selecionado em cada iteração e qual foi a recompensa que foi obtida para cada iteração. E logo depois eu uso o matplotlib para gerar, então, primeiro essa linha azul, que é a iteração pela média, e também para gerar essas bolinhas, né, que estão em vermelho aqui, que é para cada iteração qual foi o braço selecionado. E eu aproveitei que eu já sei qual que é o valor real da média, né? Eu também plotei uma linha, que é essa linha verde, que é qual é a média. Então aqui a gente já tem logo aqui embaixo o resultado da execução para cada um dos gráficos. E o que a gente está vendo veja que os valores são, como os valores são gerados aleatoriamente, os resultados são um pouco diferentes do que estão no slide, mas a ideia que a gente percebe é a mesma que a gente viu nos slides, né? Que é para o epsilon igual a 0,1, ele vai testando até ele achar o braço melhor e ele vai ficar nesse braço e oferir os ganhos, né? Que é o que está sendo mostrado nessa linha azul. Veja que, por exemplo, nesse caso, o epsilon igual a 0,05, ele sai até melhor do que o epsilon igual a 0,01. Porque ele explora menos, ele já acha desde o início que o 2 é o braço melhor e ele vai explorando esse braço mais. Tá? Então, com isso a gente já tem então aqui o nosso código pro bandido usando a política do igrid. Bom, então o problema que a gente pode ver com o epsilon grid, né, e que eu estou repetindo ele no gráfico aqui do 0.01, que foi o que a gente mostrou anteriormente, é que mesmo depois de saber que o braço 2 é o melhor, existe ainda uma probabilidade que é dada por esse epsilon dele explorar um braço ruim. Então a gente vê nessa figura que ele explora o braço 0 quase no final das iterações, e ele já tinha uma boa noção de que
de que o braço 2 é que era o braço bom. Né? Então, um método que é usado para resolver esse tipo de problema, ele é chamado de annealing. O que é isso? A gente vai diminuindo o valor de epsilon à medida que o tempo vai passando. Então a gente pode começar com um epsilon um pouco maior para garantir que no início a gente tem até uma exploração um pouco maior, e depois, como o epsilon vai diminuindo, a exploração vai diminuindo, e aí quanto mais tempo passar, menos ele vai gastar usando, tentando usar o braço que vai dar uma probabilidade ruim. Um método bastante comum é o método de decrescimento linear com o tempo. Quer dizer, eu faço o epsilon ir mudando. A cada iteração eu vou diminuindo o epsilon em razão do t. Então eu faço uma equação desse tipo. Divido o epsilon inicial que foi fornecido pelo t, e aí eu vejo que, por exemplo, se eu tiver feito 1000 iterações, eu vou pegar o epsilon inicial e dividir ele por 1000. Tá? Então isso é interessante. Uma política interessante é a softmax. Ela lida com o problema, ela já é feita para lidar com o problema de exploração versus a explotação. As ações são selecionadas de acordo com a probabilidade dos valores, das médias estimadas. Isso é, as melhores ações são selecionadas com maior frequência, contudo as ações que estão com estimativas baixas são exploradas de tempos em tempos também, de modo que a gente pode tentar identificar se o valor desse braço podia ser melhor. A distribuição mais normal que é usada, das probabilidades é essa de Boltzmann. O que a gente vai fazer é, para cada braço J, a gente vai calcular esse valor, P de J, e esse valor P de J é definido pelo seguinte, é a exponencial da média que a gente tem estimado até o momento, dividido por um valor tal, esse valor tzinho estranho aqui, chamado de tal. E tudo isso é dividido pela soma dos valores. Então o que a gente vai fazer? Calcular todos esses epsilon, essas exponenciais, depois somar tudo e dividir, e a gente acha essa probabilidade aqui. Então, como é que é feita o procedimento? Você vê que aqui a gente está trocando aquela parte da seleção do braço no algoritmo que a gente mexeu. A gente está trocando mais nada no algoritmo. Então, imagina, por exemplo, que a gente está no tempo t e as probabilidades são 0,5 para o braço 1, 0,3 para o braço 2 e 0,2 para o braço 3. Nota que se somar aqui dá 1, porque é probabilidade. E aí, em t, em t igual a... assim que executou o t, a gente seleciona o braço 2. Apesar de que a probabilidade, se a gente fosse olhar aqui, a probabilidade do braço 1 é de 50% e a probabilidade do braço 2 é de 30%, como a seleção, o que a gente faz, na verdade, é sortear um número aleatório entre 0 e 1, esse número pode cair em qualquer um desses pedaços. Então, nesse caso, por exemplo, ele caiu, o exemplo que eu estou dando aqui é o número que teria caído dentro desse intervalo de seleção do braço 2. E aí, com o braço 2 selecionado, como ele forneceu uma recompensa alta, quando a gente recalcula as probabilidades, você vê que daqui para cá a média do braço 2 mudou, e o fato dela mudar, muda as probabilidades de todo mundo, porque muda essa relação que a gente está vendo nessa fórmula aqui à direita. E com isso agora o braço 2 passou a ter uma probabilidade maior de ser o braço melhor. Vamos ver isso num exemplo para a gente ter uma noção de como é que isso funciona.
Vamos usar então 3 braços, que as distribuições estão mostradas aí embaixo, né, na tabela. A gente também vai fazer 1000 iterações. E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com o Epsilon Grid, só que a gente vai fazer agora a execução do Softmax com 3 valores de tal. Esse valor também, se vocês forem procurar na literatura, ele é chamado de temperatura, porque a distribuição de Boltzmann ela foi utilizada inicialmente para problema de termodinâmica, né, que lidava com calor. Então, às vezes vocês vão achar esse nome desse parâmetro como sendo a temperatura, né? Então, é como se a temperatura fosse... a gente estivesse usando a temperatura para poder fazer esse cálculo. Bom, aqui a gente está fazendo a simulação. A ideia é a mesma do que a gente fez com o Epsilon, né? Com o Epsilon Grid. A gente já sabe, como a gente sabe as distribuições e a gente que sorteou os valores de recompensa, a gente sabe qual que é o valor real. A gente vê que o valor, se a gente calcular, a gente veria que o valor médio para essa simulação foi de 2.016, o valor ótimo, né? Que é o valor selecionando o braço 0. E isso também é se esperar, né? A gente vê que está aqui o braço 0, ele tem uma média de distribuição de 2.4 e os dois de baixo são bem menores, né? Então, como o algoritmo ele não sabe isso, ele tem que procurar, né? No gráfico, com tal igual a 10, a gente vê que existe bastante exploração, né? A gente vê um monte de bolinha, tanto no 2, quanto no 1, quanto no 0. Então ele fica trocando bastante de braço. Com tal igual a 1, a exploração já diminui. A gente já vê uns espaços em branco, por exemplo, aqui na faixa do 1, e embaixo também a gente vê alguma coisa desse tipo. E com isso, a gente também pode ver que teve uma melhoria na média, né, que é essa linha azul aqui, entre a mudança de tal 10 para tal 1. E no mais à esquerda, que é o tal 0,1, existe muito pouca exploração, né? A gente está vendo aqui basicamente o pontinho no 2, né? 2 tentativas aqui no 2, e ele foi o tempo todo no braço 0, que era o braço melhor. Então, como não tem exploração quase nenhuma, tem uma boa melhoria e o valor obtido é próximo do valor real. O Softmax também tem a possibilidade de funcionar com annealing, né? A gente pode usar a mesma técnica do annealing. O que a gente vai fazer então é colocar aquele valor de tal em função do tempo, do mesmo jeito que a gente fez com o Epsilon, né? Só que a gente vai usar aquela fórmula de probabilidade do Softmax para calcular a probabilidade para selecionar os braços. Então, aqui nesse caso, a gente vai repetir a mesma coisa, né, com 3 braços, 1000 iterações. A gente já vai começar, nesse caso, com tal igual a 10, né, que foi o pior que a gente tinha visto na situação anterior, onde o tal era fixo. E as médias das distribuições de recompensa estão aqui embaixo. Pela média, a gente já está vendo que o braço 0 deveria ser o melhor braço. E olha só, o resultado que a gente obtém é exatamente isso. A gente tem um pouquinho de exploração no início, que é o algoritmo tentando descobrir qual que é o braço melhor, mas logo depois, como o tal vai reduzindo, ele já localizou qual é o braço bom, que é o braço 0, ele vai usar o braço 0 sempre, e a gente, mesmo tendo começado com o tal 0 igual a 10, né, a gente tem uma média muito próxima da média real, né, que nesse caso aqui é 2,674. Então, a gente vê que o fato de ter feito o annealing
faz uma diferença bastante grande na execução dos nossos algoritmos.